Meus queridos, outro dia eu ouvi alguém falar sobre a questão de como é injusto, entre aspas, né, para os pais, em termos de diálogo, a criação de filhos. Assim, porque quando os filhos são bebês, então se empreende muito trabalho para criar essas crianças, né? E aí elas vão crescendo, assim, não há um grande diálogo entre pais e filhos. Aí chega a infância, é uma época de vacinas, aliás, desde a infância, né? Desde de bebê, vacinas, escola, e há grandes preocupações, os pais precisam muito disciplinar, né? Uma época de ir acertando, como diz o ditado, né, de pequenino que se torce o pepino, e aí vai chegando a adolescência, e na adolescência, então, culturalmente nós temos um problema, não vou chamar de problema, mas culturalmente parece que é uma fase complicada de se lidar com os filhos. Enfim, e aí nós pais temos a preocupação de cuidar da criança, do adolescente, de ver com quem é que eles estão se relacionando, que hora que chega em casa, essas coisas todas. E aí, de repente, aquele adolescente, aquela adolescente se torna um adulto, está pronto para conversar com você, e você finalmente, assim, descansar um pouco, aí o que acontece? Ele sai de casa. Ele vai trabalhar fora, ou então ele se casa. Então, parece que os pais ficam assim, tipo, poxa, né? Quando ele estava pronto, ele sai. Tudo isso para falar sobre... nós estamos recebendo uma filha nossa em casa, a Gabi, né? Gabi está em casa agora, ela está morando conosco e tem sido um tempo assim, de muita alegria. Ela, aos 23 anos, ela é uma menina assim, normalmente muito bem-humorada e tem sido uma alegria partilhar um tempo, né? Não sei quanto tempo, tomara que seja um tempo bom, né? Longo. E a gente conversa de igual para igual. Ela ajuda nos afazeres de casa, ela às vezes caminha comigo, e enfim, tem sido muito bom conversar com Gabi, aproveitar essa fase adulta que eu não tive, assim, vamos dizer, a alegria de conversar com ela na adolescência. E durante a infância, o que eu quero dizer não tive como estabelecer esse tipo de papo gostoso que pais e filhos anseiam ter, né? Bom, um dia desses a gente estava conversando e eu perguntei para ela, Gabi, como é que você reagiria se você estivesse passando em frente ao Agarrã e de repente de lá sai? Isso foi bem na época do pico da Covid, né? Dessa segunda onda. Eu perguntei, Gabi, se eu passar pela frente do Agarrã, saísse de lá um paciente de Covid, vestido com aquelas roupas de hospital, parasse na sua frente e perguntasse para você, falasse para você, por favor, me ajude. Eu sei que você pode me socorrer. O que você diria? Aí Gabi parou assim um pouco espantada, meio perplexa com aquela minha indagação assim, meio que de supetão, tentando formular uma resposta plausível. Aí eu disse, sabe, Gabi, na Bíblia tem uma história que é bem parecida com essa. E essa história, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nesse estudo dessa manhã. Então eu vou pedir que você acesse ou abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, o primeiro capítulo de Marcos. Marcos 1, a partir do 40. Nós vamos ler 6 versículos, do 40 ao 45, então eu peço que os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias ou nos seus celulares. Diz assim a palavra do Senhor, eu estou lendo a ARA, não é? A atualizada.
Revista e Atualizada, a versão Revista e Atualizada, que é a que normalmente se usa nas igrejas presbiterianas. Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de juntos meditar na tua palavra. E nós queremos ter os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais atentos para as verdades que o Senhor quer comunicar a mim e ao teu povo nessa manhã. Então eu peço que o Senhor nos abençoe e seja conosco durante todo esse tempo. Que seja um tempo de aprendizado, e não apenas de aprendizado, mas que nós possamos, com as lições aprendidas nessa manhã, pô-las em prática. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é meu propósito que examinemos o que Marcos quer nos ensinar com esse texto, dividindo em 3 cenas. Na primeira cena, nós vamos analisar o encontro do leproso com Jesus. Essa vai ser a nossa primeira cena. A gente vai fazer igual, isso me lembra quando nós, não sei quantos irmãos já viram isso, aqui tem algo parecido, na época da Paixão de Cristo, né, na época da Páscoa, aí naqueles teatros ao ar livre, lá em Pernambuco tem um grande teatro, então as pessoas vão andando de cena em cena, então nós vamos caminhar por 3 cenas. A primeira é o encontro desse leproso com Jesus. Na segunda cena nós vamos focar o nosso olhar na reação de Jesus a esse encontro, né? E na terceira cena, nós vamos examinar a reação desse homem que já foi purificado. E é meu desejo também que ao final desse estudo, nós cheguemos à conclusão que a grande lição que Marcos quer nos ensinar nesse texto, nessa passagem específica aqui, é que Jesus é o único que pode purificar alguém de sua lepra. Meus irmãos, a lepra ela é tratada no Antigo Testamento pelo menos 6 vezes. Além da própria lei da lepra, que aparece lá em Levítico capítulos 13 e 14, um capítulo assim muito extenso, traz com detalhes sobre como se deveria ser tratada a lepra. Nós temos também Miriam. Miriam está lá em Números 12. Naamã e Geazi, esse caso, essas lepras acontecem simultaneamente, não é? Creio que os irmãos vão lembrar dessa história. Também tem o caso de 4 homens anônimos. Essa é uma história linda. Eu gosto demais dessa história. Acontece em Samaria e esses homens, havia um cerco, eles eram leprosos, eles estavam fora dos limites da cidade, e aí eles percebem, eles vão em busca de comida, percebem que o exército que estava sitiando a cidade tinha desaparecido, morrido, enfim, e eles trazem a boa notícia. Olha que coisa boa para dentro da cidade. Os irmãos, deem uma olhada nessa história em casa, é uma história linda. Está lá no 2º livro de Reis, capítulo 7. E tem também o rei Uzias. O rei Uzias,
ele foi um leproso. Na verdade, ele não era leproso, mas ele ficou leproso porque ele achava que um rei poderia fazer tudo, né? Ele, de certa forma, ele profanou, né, o altar do Senhor. Então, o Senhor o feriu com lepra. São esses casos que a Bíblia fala no Velho Testamento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na época de Jesus, os cristãos, eles, não vou chamar de cristãos ainda, né? As pessoas que circulavam com Jesus conheciam apenas o Velho Testamento, não como nós que hoje temos o Antigo e o Novo Testamento, que o Novo Testamento fala do Evangelho, exatamente da parte de Jesus. Então, naquela época, eles liam apenas o Antigo Testamento. Então, é importante que nós nos lembremos disso, né, para perceber a cosmovisão, o que acontecia ali na mente daquelas pessoas que estavam com Jesus naquela época, né, naquela cena, e também com o leproso. Então, vejam bem, meus irmãos, muito provavelmente aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, elas conheciam todas essas histórias que eu mencionei, e especialmente se elas considerassem a história de Miriam, Geazi e o rei Uzias. Todos esses que eu acabei de mencionar, a Bíblia fala que eles foram punidos por causa da sua, por algum motivo, né? A Miriam, ela teve um problema com a liderança, né, com o irmão dela, Moisés. O rei Uzias, eu falei para os irmãos, e o Geazi, ele desobedeceu ao Senhor. E todos eles foram castigados, foram punidos com lepra. Os irmãos também vão lembrar que no texto, no capítulo 9 de João, né, talvez você não lembre do endereço, mas essa história você vai se lembrar, quando Jesus ia caminhando para Jericó e tinha um cego, Bartimeu, né? Não foi a história do Bartimeu, mas tinha um cego no caminho e os discípulos perguntaram para Jesus, de quem é a culpa dele ter nascido cego? Foi dele ou foi dos pais dele? Então havia uma mentalidade naquela época que algumas doenças elas eram talvez fruto do pecado. Então naquela ocasião ali que Jesus se encontra com aquele homem, ou que aquele homem vai ao encontro de Jesus, quem sabe aquelas pessoas que estavam ali talvez pensassem que havia pecado na vida, talvez do próprio leproso, talvez ele mesmo achasse, não é? Conhecedor dessas histórias, que ele era um pecador. Então, dando esse contexto, eu quero chamar os irmãos para a gente dar para nós olharmos, focarmos os nossos olhos para a primeira cena. Então, tem aí o verso 14, nós vamos ler, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se queres, podes purificar-me. Aproximou-se dele, 3 palavras. Essas 3 palavras que iniciam o versículo, Marcos, o escritor desse evangelho, ele quer nos mostrar que Jesus era acessível às pessoas. Veja, esse homem ele não encontrou barreiras para encontrar Jesus, né? Para chegar até Jesus. Jesus não andava com seguranças, Jesus não andava com pessoas que o blindassem de outras pessoas, né, chegarem até ele. A gente até sabe de histórias de lideranças, inclusive lideranças evangélicas, cujas pessoas, membros da igreja, não têm tanto acesso a elas, não é? Mas Jesus não. Ele não tinha essa barreira que alguém pudesse chegar até ele. Uma certa época, né, os discípulos até tentaram, numa certa ocasião, fazer uma espécie de blindagem. Não é? Os irmãos vão se lembrar disso. Quando queriam trazer as crianças para Jesus, e os discípulos disseram, não, agora não é a hora. E Jesus disse, deixem que as crianças vinde a mim. Foi a instrução de Jesus. Em outra ocasião, Jesus falou, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim.
Jesus ainda fala, em um outro texto ele diz, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja, Jesus era e Jesus estava acessível. Por isso que aquele leproso, que aquele homem chegou até Jesus sem dificuldades. Sabe, meu irmão, minha irmã, você crê que Jesus ainda hoje é acessível assim como era aquele leproso, como ele era acessível àquele leproso? Ou você pensa que o acesso a Jesus se dá através de pastores, presbíteros, missionários ou de alguém mais especial, que essa pessoa tem mais acesso a Jesus que você? Obviamente que não é? Jesus continua tão acessível a mim e a você, como ele era àquele leproso. Quando Tiago ele escreveu sua carta aos crentes da dispersão, Jesus já havia ressuscitado e retornado aos céus. Tiago escreveu assim na carta, está lá, Tiago 4,8, diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Após a ressurreição de Jesus, o acesso a ele se tornou franco a todos, em todos os lugares, em todas as épocas. E aí você pode até argumentar, bom, mas Tiago está falando aqui de Deus, não está falando de Jesus. Antes de concordar com você, eu quero que a gente, de novo, se volte ao texto, né? E perceba um detalhe que Marcos coloca nesse texto. É muito importante que a gente perceba isso. Este homem, ele se prostrou aos pés de Jesus. Meus irmãos, por toda a Bíblia, esse ato de prostrar, de se ajoelhar, ele tipifica a adoração. Vamos ver. Em Deuteronômio, quando Moisés está sumarizando a lei, e nesse momento, no capítulo 5, ele fala da lei dos 10 mandamentos, ele fala assim, não farás para ti, esse é o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Perceba, não te encurvarás a elas. Esse é um ato de adoração. Em Daniel 3, há uma história assim maravilhosa. Nós vimos recentemente uma série que os pastores da igreja que pregaram na nossa igreja, e tem uma cena linda, né? De 3 homens que foram condenados à morte, e esses homens, eles se recusaram a obedecer um decreto real. E esse decreto, ele dizia assim, qualquer que não se prostrar diante da estátua do rei, não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Daniel 3. E os irmãos se lembram também da resposta belíssima deles. Eles disseram assim, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles sabiam, aqueles 3 homens, que eles, né, só deveriam se prostrar diante de Deus. Vou dar mais um exemplo. Quando o Senhor Jesus ele foi levado ao deserto, uma das propostas do inimigo, do diabo, envolvia esse mesmo gestual. Ele disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu ainda poderia mencionar o Gerazeno, Cornélio, o carcereiro de Filipos, todos esses, eles se prostraram um ato de adoração. E sabe, meus irmãos, isso nos mostra que esse ato não está aqui descrito por Marcos ao acaso. Marcos, ele está apontando para a divindade de Jesus. O fato de ele ser Deus faz com que aquele
aquele gestual conviesse a Jesus. Ele se prostrou em adoração a Jesus. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa, não para beber água, mas para perguntar para cada um de nós, para mim, para você, inspirado em um hino que eu não sei, eu creio que não há tradução dele ainda em português, até onde eu esteja sabendo, ele diz assim, em alguma parte: How long has it been since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven? Esse é um hino lindo de adoração ao Senhor, e uma tradução livre seria assim: faz quanto tempo que você não se ajoelha ao lado da sua cama e ora ao Senhor que estás nos céus? Essa é uma aplicação prática para a nossa vida. Então eu quero desafiar a você, a hoje mesmo, em algum momento desse dia, a se prostrar diante do Senhor em adoração, em resposta ao apelo do salmista que diz: venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Então, nessa primeira cena, que nós ainda estamos caminhando nela, Marcos nos mostra que Jesus era Deus. E quem era aquele homem? Um leproso. Até esse ponto, é tudo que a gente sabe. A única informação que nós temos é que ele era um leproso. E as leis da lepra, meus irmãos, que foram dadas, como eu falei, ao Senhor, pelo Senhor, através de Moisés, que está descrita lá nos capítulos 13 e 14 de Levíticos, ela tratava e ela trata a lepra com uma seriedade assim impressionante. Não é? Eu convido os irmãos mais tarde a darem uma conferida em todo esse texto. É um texto muito, muito precioso da palavra do Senhor. E eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Né? A lepra, como ela é descrita por Moisés, né? Ela não é essa hanseníase que nós conhecemos nos nossos dias. Toda e qualquer infecção cutânea ou alteração na aparência da pele, da ponta da cabeça até o dedão do pé, ela poderia ser caracterizada como lepra. Veja, há detalhes muito específicos nesse texto de Levíticos. Ela fala se a pele ficou branca, se ficou baça, que é assim meio embaçada, se ela inchou, se ela afundou, se tinha pelos brancos, se tinha pelos amarelos ou pelos pretos, se o fio era fino, se o fio era grosso. Há muitos detalhes, não é? E eu estava procurando num dicionário, né, da Bíblia. Quem escreveu esse dicionário foi um camarada chamado Douglas. Então ele cita as seguintes doenças que podem ser caracterizadas como lepra daquela época, não é? Doenças atuais: hanseníase, sífilis, varíola, furúnculos, sarna, tinha, micose, pênfigo, dermatite, câncer de pele, entre outras. Então, hoje, quando você lê lepra, você pode pensar em qualquer uma dessas aí, que elas entram nessa classificação, né? E uma coisa muito interessante é que o papel do sacerdote, ele era fundamental na diagnose da lepra. Veja, ele deveria fazer essa diagnose de acordo com princípios rígidos, com aqueles princípios lá dados por Moisés, estabelecido naquelas leis. Ele precisava analisar quantas vezes fossem necessárias. Ele precisaria também investigar se tratava de lepra mesmo, e para declarar se a pessoa estava curada ou não. E esse processo, meus irmãos, ele poderia durar muito tempo. Não era só uma semana, uma visitinha de um dia. Ele costumava durar muito tempo. E durante esse tempo a pessoa precisaria ficar isolada. Então, se houvesse um diagnóstico de cura, então a pessoa voltaria ao convívio do lar. Agora, se o diagnóstico final fosse lepra mesmo, então as roupas dessa pessoa teriam que ser rasgadas, queimados, os seus cabelos seriam desgrenhados. Eu não tenho muito cabelo, né, se eu tivesse leproso nessa época. Mas, enfim,
os cabelos seriam desgrenhados, e se fosse homem, cobriria o bigode e gritaria: imundo, imundo! E essa pessoa teria que morar fora do arraial, pelo tempo que a praga, que a lepra estivesse nela. Vejam, meus irmãos, que Marcos não revela se esse homem era um morador de Cafarnaum, que havia sido recentemente diagnosticado com lepra. Ele também não fala se ele morava fora dos limites da cidade. Naquele dia ele havia entrado ou procurado encontrar Jesus. Não é? Mas o certo é que ele era morador de uma região em que se observava as leis mosaicas, inclusive as leis cerimoniais que tratavam sobre a lepra. E este homem, ele vivia sob esse estigma dessa doença terrível, essa doença maldita. E ele sentia diariamente as implicações, né, do peso que essa doença infligia a ele. Veja, banimento do mundo dos limpos. Os irmãos vão também se lembrar aqui da história dos 10 leprosos, que diante de Jesus lá longe, eles, imundo, imundo, né? Eles estavam afastados da família, eles tinham vergonha de serem leprosos, e as próprias dores decorrentes da doença. Ou seja, dores físicas e dores emocionais. Então, ao se aproximar de Jesus, esse Jesus acessível, ele já sabia o que é que ele queria. Ele queria a purificação do seu corpo. Mas, meus irmãos, por que é que ele queria? Ele não pede simplesmente a cura, ele queria a purificação. Eu me fiz essa pergunta. Veja, há uma palavra no grego, e aí eu preciso citar essa palavra aqui, não é que a tradução dela é curar. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, dê uma olhada no verso 34. Marcos usa essa palavra 5 vezes. Não é? É a palavra, verso 34, e curou muitos doentes. Essa palavra curou, em grego, é uma palavra chamada terapeuo. E essa palavra é de certa forma conhecida nossa, não é? É dela que vem aí as palavras terapia, terapêutica, terápico, geneterapia, que é terapia voltada para a terceira idade. Marcos usa aqui, né, no verso 34. Entretanto, quando nessa passagem aqui ele vai usar uma outra palavra, ele usa a palavra catarissai. Em todas as versões de português que eu dei uma olhada antes de preparar esse estudo, catarissai está traduzido por me purificar ou me limpar. Veja que é diferente de me curar. Então, por que Marcos ele não usou nessa palavra, nesse texto aqui, terapeuo, ele usou catarissai? Sabe, meus irmãos, por que catarissai significa limpar, tornar puro, tornar limpo literalmente ou cerimonialmente ou espiritualmente, dependendo do contexto. Ou seja, significa purificar, purgar, limpar através de uma cura. Ao pedir, quando ele chega para Jesus e quando ele pede catarissai, esse leproso, ele reconhece que Jesus podia curá-lo fisicamente, além de purificá-lo cerimonialmente. Não era apenas a cura que ele buscava. Eram as duas coisas juntas, a cura e a purificação da lepra que Moisés havia prescrito lá na lei. E aqui eu faço uma pequena pausa nessa cena. Né? Em Hebreus está escrito que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E esse para nós é um dos axiomas da fé cristã. Nós cristãos cremos que o nosso Jesus, nesse dia 11 de julho de 2021, é o mesmo daquela época.
do leproso. Então, por que é que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, meus irmãos, quando nós temos algum problema físico ou emocional, nós não buscamos primeiramente a Jesus? Por que é que nós não temos a mesma convicção daquele homem? Sabe, meus irmãos, eu não estou aqui negando a ciência de maneira nenhuma, porque todo o conhecimento acumulado, né, pela humanidade através da ciência, ele vem do próprio Deus. Nós acreditamos assim. Deus, ele decidiu compartilhar, né, da sua grandeza, do seu amor, ele compartilhou esse atributo na criação, né? A criatividade, o conhecimento. Então, por isso, o conhecimento, a ciência faz parte também desses atributos que Deus compartilhou ao homem. Então, nós precisamos exercer a nossa fé no meio dessa sociedade tecnológica, científica que nós vivemos, né? Essa sociedade avançada, de uma medicina avançada, que afirma que quem cura é a ciência e não Deus. Quantos de vocês aqui, eu creio que todos já viram um cartaz assim escrito: eu venci a Covid. Como assim eu venci a Covid? Quem venceu a Covid foi Deus, né? É Ele quem cura. E isso só vai acontecer, não é, conosco, quando nós nos aproximarmos do Senhor, né, como aquele leproso, e pedirmos ao Senhor: catarissai, né? Purifica-me. Nessa primeira cena, Marcos nos mostra o encontro do Jesus Deus com um leproso que reconheceu a deidade do Senhor. E agora a gente vai caminhar para a segunda cena. Eu peço que os irmãos acompanhem aí o próximo versículo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Meus irmãos, eu gosto muito desse versículo, sabe? Porque ele reafirma a minha fé no homem Deus. Marcos falou antes do Deus homem e aqui do homem Deus. Vejam, ao afirmar que Jesus estava profundamente compadecido, Marcos nos fala de um Jesus humano, de um Jesus capaz de se condoer com a dor alheia. Jesus se compadeceu, ou seja, teve compaixão daquele homem. Sim, a compaixão é também um desses atributos que é comunicado, que Deus, na criação, no Éden, quando ele criou o homem, né, está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus colocou no homem a compaixão que Deus, que é o ser que tem toda a compaixão no homem. E com a queda, quebrou isso. Quando o pecado entrou no homem, nós perdemos essa capacidade de ser tão compassivos, mas a compaixão que nós temos é um reflexo da compaixão que vem de Deus. Foi comunicado ali para nós, no Éden. Embora maculados pelo pecado original, nós ainda conservamos isso. Ou seja, nós não somos compassivos em toda a plenitude, mas, em alguma medida, nós somos compassivos, em maior ou menor escala. Então, o que eu quero dizer? Que a empatia pela dor alheia é uma característica fundamental dos homens. Você não vê empatia, por exemplo, nas aves, nos bichos, nas cobras, certamente não. Não. Compaixão é algo inerente ao ser humano. E quando Jesus, este homem que Marcos apresenta, ele se condoía ao ver alguém sofrer. Eu vejo a humanidade de Jesus aqui. Isso me faz lembrar um texto, meus irmãos, lá em Isaías, que diz assim, que Jesus, ele estava falando sobre Jesus, o servo sofredor. Isaías 53 diz assim: ele era um homem de dores, homem que sabia o que era sofrer. Portanto, meus irmãos, Jesus sabia o que representava para uma pessoa
um diagnóstico de lepra. Jesus conhecia o horror que era receber esse diagnóstico. Por isso, ele se compadecia. Ele se compadecia porque ele é Deus, Deus é amor, né? Deus é compaixão. E ninguém tem maior amor, como a palavra fala, não é? Do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse é Jesus. Sabe, meus queridos, nós precisamos aprender com Jesus aqui nesse texto. Sim, nós precisamos resgatar, não é? Não apenas a nossa compaixão pelas almas que nós precisamos, e esse texto, esse termo pode parecer até um tanto quanto a demodé, né? Para essa sociedade, para esses anos 2021, mas nós precisamos também resgatar nossa compaixão pela dor humana. Especialmente nesse tempo de pandemia que nós vivemos, nós podemos e precisamos demonstrar compaixão, chorar com os que choram, expressar nossa solidariedade com a dor do outro. Sabe, meus irmãos, não nos deixemos embrutecer pela violência aí das estatísticas, né, que transformam aí todos em números, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Há muita dor, há muito pranto. Nós temos visto aqui o pastor falar praticamente todo domingo sobre enterros, né? A dor, a fome acontecendo, né? O amor é compassivo. Vamos nos lembrar sempre disso. Meus irmãos, a lei da lepra, eu tive a curiosidade de passar isso tudo ontem à noite. Ela não proibia o toque, né, no leproso. Se você for lá nos capítulos 13 e 14 de Levítico, não há uma proibição do toque. Não fala para tocar, mas não há proibição. Em quem tivesse lepra, não é? Então, o fato é que na época de Jesus não se tocava em leprosos. E os mestres e intérpretes de lei, talvez eles fossem bem culpados disso. Sabe por quê? Porque eles gostavam de ser percebidos como mais santos, mais puros, mais purificados. Então eles saíam acumulando coisas de uma lei, pegando aqui, juntando outras e não toque, não toque, não toque. A máxima desse pessoal, desses líderes, parecia ser essa aqui, ó. Antes pecar pelo excesso do que pela omissão. Na verdade, havia muita aparência e havia pouco coração, pouca compaixão. E Jesus, ele tinha horror, né, desse tipo de procedimento. Certa vez ele criticou severamente os escribas e os fariseus, porque esses, diz a palavra do Senhor, atavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros dos homens, acumulando leis e leis e leis, né? E nem eles, nem os próprios escribas, nem os fariseus, eles eram capazes de suportar isso. Eles não faziam, eles não cumpriam essas exigências que eles faziam dos outros. E Jesus, ele não tinha compromisso, né, com a tradição dos judeus. Por isso foi que ele tocou o enfermo. E ele disse, quero, fica limpo. Perdão. Eu gosto muito de pensar sobre isso porque Jesus, ele toca nesse homem no momento que as pessoas não tocavam nas outras, nos leprosos. E nós vivemos hoje um tempo em que o toque é desestimulado, não é? Ele não apenas não é desestimulado, mas ele é desaconselhado, na verdade, não é? O distanciamento social, ele deixou de ser, de certa maneira, uma patologia, né? Para ser visto como algo virtuoso, não é? E esperado das pessoas de bom senso. E aqui eu trago uma pergunta para você, não é? Que é para mim também. E essa pergunta eu tive a oportunidade de respondê-la há pouco tempo, quando eu estava preparando esse estudo. Há espaço nos nossos protocolos de higiene para o toque compassivo a alguém que está necessitado? Será que nós não podemos fazer mais do que uma oração em nossas casas? Essas perguntas,
Essas são perguntas que a nossa realidade ela exige que nós respondamos de maneira bastante assertiva. Sabe, meus irmãos, nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Seguindo ainda nessa segunda cena, o texto ainda diz: no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpa. A lepra, ela desapareceu pelo poder que havia em Jesus. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer que não foi o toque de Jesus que curou aquele homem, o toque em si. Quando Jesus estava caminhando, que ele ia para a casa de Jairo, os irmãos vão se lembrar numa outra ocasião, havia muita gente perto de Jesus. Uma mulher tocou em Jesus, Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque eu senti, de mim saiu o poder. Veja, Jesus estava naquela caminhada e Jesus certamente tocou muitas pessoas e muitas pessoas tocaram em Jesus. Então nós estamos falando aqui que não é exatamente o toque, não é? É o poder de Jesus quem cura. É muito interessante nós pensarmos sobre isso. E aí, meus irmãos, ao ser purificado, este homem do nosso texto, ele pôde ser reintegrado à sociedade e levar uma vida normal. A vida daquele homem, ele ganhou uma nova dimensão. As portas que antes eram fechadas para ele, naturalmente elas se abriram. Ele não precisava mais ter temor de não ser aceito ou das pessoas se afastarem dele quando ele se aproximasse. Talvez acontecesse até o contrário, as pessoas iam querer se aproximar daquele leproso para ver se de fato ele era leproso, se estava todo curado mesmo. Levanta aí e tal, né? A purificação que Jesus realizou naquele homem abriu um horizonte cheio de esperanças para ele. E nesse ponto, exatamente, eu preciso lembrar aos irmãos, né, da relação que a Bíblia faz de lepra e pecado, especialmente nas suas consequências. Veja, às vezes a lepra se encontra num canto pouco visível, como foi, e não é muito óbvio para todos, como foi o caso do rei Uzias, que foi ferido com lepra na testa, né? Quem tem um cabelo grande vai o Rick ali, quando o cabelo fica grande, põe assim para cima, não é o meu caso, mas ela pode parecer despercebida por um tempo, né? Como, por exemplo, a luta pelo poder ou pelo prestígio que há nas igrejas, né? Pecado. Em presbitérios, seminários, né? Dentro mesmo na nossa comunidade aqui, luta por poder, luta por prestígio. No início, ela acontece no nosso coração, nos bastidores, e aí, com o passar do tempo, ela ganha esfera pública e se torna uma lepra, assim como Miriam, como Geazi, que foi o corpo todo. Infelizmente, nós vemos aí em todos os meios pastores que, inclusive no meio presbiteriano, que estão levando a igreja na justiça. Muito triste isso. Pecado, soberba, orgulho. É assim que acontece com a lepra. Às vezes ela é uma lepra oculta, né? E que o leproso consegue escondê-la até mesmo daquelas pessoas que privam da intimidade dele. Ela não aparece para todos, mas ela está lá. Ela está oculta, de repente, aos olhos do sacerdote, mas não está oculta ao sumo sacerdote. Por exemplo, quando nós temos inveja uns dos outros, quando nós ficamos ressentidos de não havermos sido notados por alguém, né? Como isso é frequente? Quando o nosso trabalho ele não teve o reconhecimento que nós queríamos ou que nós esperávamos. Ou quando olhamos para um lado, para alguém e seguramos esse olhar na direção que nós não devemos olhar, ou quando estamos sozinhos e fazemos coisas que não podemos fazer, por exemplo, aqui na igreja ou na presença de pessoas queridas e íntimas nossas. Pecados são como lepra. Todos nós, meus irmãos, nós estamos sujeitos a esse pecado. Eu estou sujeito a esses pecados. Você, meu irmão, minha irmã, também está sujeito a isso.
A lepra, ela no seu estágio mais avançado, ela afastava o leproso dos privilégios, assim como os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Isaías, no capítulo 59, 2, diz assim: as iniquidades fazem separação entre mim e vocês. Deus fala isso. O meu pecado, meus irmãos, me afasta de Deus. O seu pecado afasta você de Deus. Deus, ele nos deu vida através de Jesus. Só quem pode purificar o pecado, meus irmãos, é Jesus. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte em Efésios 2,5: Deus nos deu vida juntamente com Jesus Cristo, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, é a palavra que está escrita na nossa versão, né? Em nossos delitos e pecados, nas coisas que nós fazemos de errada. E é, portanto, através de Cristo, que nos purificou, que nós temos vida. Então, nós precisamos crer nisso, né? É a palavra de Deus, é a graça de Deus. Nessa segunda cena, meus irmãos, nós vimos que Jesus, o Deus homem, ele se compadece e ele purifica o portador de lepra. Então, nós vamos caminhar agora para a terceira cena, que é a reação do homem, que agora não é mais leproso, ele é purificado, não é? E o texto diz o seguinte, caminhe comigo no texto. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Eu confesso aos irmãos que eu sempre achei intrigante o fato de Jesus recomendar a esse homem que ele não dissesse nada a ninguém após ser curado, né? E um pouco mais à frente, nesse mesmo evangelho, no capítulo 5, para ser mais preciso, ele recomenda o contrário para um outro homem que foi liberto, né? Jesus diz assim, para este aqui: olha, não digas nada a ninguém. E ao outro ele diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É no mínimo estranho. E se nós formos honestos, nós vamos dizer que isso é incoerente, né? Mas não é. E eu descobri isso, né? Eu cheguei a essa conclusão estudando para esse sermão, para esse estudo, né? E a Confissão de Fé de Westminster, ela me ajudou bastante. Eu quero trazer para os irmãos isso, né? Tem um parágrafo 3º lá no capítulo 19, diz assim, acerca das leis cerimoniais que dizem respeito à lepra: quis Deus dar ao seu povo Israel leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. A lei da lepra, por exemplo, era uma dessas leis. Então, por elas se referirem ao culto e prefigurarem Cristo, a purificação, não é? Essas leis, elas foram todas abrogadas. Esse é um termo que é usado, né? Na confissão, ou seja, elas foram extintas no Novo Testamento. E nesse mesmo capítulo da Confissão de Fé, diz assim o parágrafo 5º, a lei moral são os 10 mandamentos, obriga para sempre, veja bem, para sempre, todos a prestarem a Deus obediência. E isso não somente a matéria nela contida, ou seja, aos 10 mandamentos em si, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, meus irmãos, no Evangelho não desfaz de modo algum essa obrigação. Antes, ele a confirma. Sabe, meus irmãos, como eu disse no início, a época em que Marcos escreveu esse Evangelho, Israel ainda funcionava como nação. As leis cerimoniais, elas ainda estavam em voga. E Cristo, ele afirmou que não havia vindo para destruir a lei, mas para cumpri-la. Está lá em Mateus 5,17. Portanto, não se trata de uma incongruência de Jesus. Veja, se o Gerazeno fosse do povo de Deus, provavelmente, e eu quero dizer, com certeza Jesus diria a mesma coisa. Vai, mostra-te ao sacerdote, conforme determinou Moisés na lei.
mas o Geraseno ele não era judeu. Havia todo um ritual a ser cumprido para o leproso, para que o leproso ele fosse readmitido ao lar. Primeiramente, havia um ritual de confirmação de purificação que se daria fora do arraial. Em seguida, ele entraria na cidade, mas não iria para a sua casa. Veja bem, esse ritual ele envolvia sacrifícios fora do arraial. Depois ele entraria na cidade, mas ele não iria para a casa dele. Ele ficaria fora da sua casa por uma semana, para então poder entrar em casa. Antes de entrar em casa, ele precisaria oferecer um sacrifício ao Senhor como uma oferta pela expiação da culpa e do pecado. Está tudo bem especificado lá nesse texto que eu pedi para vocês lerem mais tarde. Levíticos 13 e 14. Então, nós vemos que o que Marcos ele registrou aqui, meus irmãos, é que Jesus era um cumpridor da lei. Aliás, ele cumpriu a lei cabalmente e foi exatamente por isso que ele se qualificou, que ele estava perfeitamente habilitado a pagar o preço da purificação dos nossos pecados. O Cordeiro perfeito. Embora Marcos ele não revela o porquê de Jesus querer essa descrição dos seus atos, quando a gente olha o texto com atenção, nós vimos que, primeiramente, a atitude correta desse homem era se apresentar ao sacerdote, porque era isso que a lei havia determinado, ela não havia sido abrogada até então, né? Também porque Jesus não queria trazer os holofotes para si. Ele tinha um ministério para cumprir antes de chegar à cruz. Ele mesmo afirmou que o propósito da sua vinda ao mundo foi pregar o evangelho. Veja, ele estava no meio dessa missão. Se nós voltarmos aí ao nosso texto, no verso 38, está escrito assim, Jesus, porém, lhe disse, vamos, aos discípulos aqui, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Jesus havia anunciado que o ministério dele se daria nas cidades, nas povoações vizinhas. E no verso 28, ele diz que correu célere a fama de Jesus. Então, neste momento que nós estamos lendo isso, esse encontro de Jesus com o leproso, Jesus já era famoso. O texto mesmo diz, né? Então, Jesus não queria atrair mais holofotes para si. Jesus tinha um propósito a fazer, que era ir de cidade em cidade. A desobediência, meus irmãos, desse leproso, eu vou dizer que ela atrapalhou, vamos dizer, ela não ajudou no cumprimento do envio de Jesus. Ao contrário, por conta disso, né, Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas ele permanecia fora, em lugares ermos, como diz o texto. De acordo com um comentarista chamado Davidson, o Davidson afirma o seguinte: a desobediência daquele leproso fez com que o Senhor mudasse temporariamente seu ministério da cidade para o campo. E essa declaração de Davidson, ela parece ser um resumo dessa terceira cena, não é? A reação desobediente daquele homem mudou o plano inicial de Jesus. Mas a história ela não acaba aí, ela tem um final surpreendente, pelo menos para mim, no último versículo, que ainda faz parte desse terceiro quadro. Acompanhe aí, é o último versículo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Meus irmãos, o resultado da desobediência expressa desse homem que Jesus havia ordenado para ele, né? Ele causou uma situação curiosa, veja, e estranhamente inesperada. O que aconteceu ali? Veja no texto, diz Jesus permanecia fora em lugares ermos, ou seja, Jesus passou a ocupar o lugar daquele leproso. Os irmãos percebem isso?
Quem vivia fora da cidade? O leproso. Jesus tomou o lugar do leproso. Jesus tomou o lugar do leproso. Perceber essa inversão de papéis, quando eu estava preparando esse estudo, foi uma epifania maravilhosa para mim, sabe, meus irmãos? Ela me remeteu diretamente ao texto de Isaías 53, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Sabem quando isso aconteceu, meus queridos? No Calvário, sim, foi lá mesmo. E colaborando com essa ideia, o escritor dos Hebreus, do livro de Hebreus, né, no capítulo 13, versos 12 e 13, diz o seguinte. Prestem atenção. Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Naquela cruz, fora do arraial, Jesus tomou o meu e o seu pecado. A minha culpa, a minha vergonha e a minha dor. Veja, toda essa lepra foi cravada na cruz com ele. Através do seu sacrifício na cruz, através da sua morte, Jesus nos purificou completamente. Por isso, hoje mesmo, neste dia de hoje, nós podemos nos tornar para Ele e dizer: se tu queres, podes purificar-me. O Deus homem, o homem Deus, se compadece de nós, nos toca e nos purifica. Apenas e unicamente Ele tem poder para fazer isso, porque Jesus, Ele é o único que pode purificar alguém da sua lepra. E eu encerro esse estudo aqui perguntando, meus irmãos, qual é a lepra que tem deixado você fora do arraial? É o orgulho? É a vaidade? Talvez a ira? Algum tipo de idolatria? Algum vício? Alguma ilicitude? Seja lá o que escraviza você. Qualquer coisa, né? Você tem a condição de se prostrar. Talvez hoje, quando você se prostrar diante de Jesus, você pode dizer para Ele: Catarissai. Ele já trocou de lugar com você. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Ó Jesus amado, nós louvamos ao Senhor pela exposição dessa palavra, porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode me purificar, pode purificar o teu povo das nossas lepras. Na verdade, o Senhor já purificou no Calvário, elas já foram lançadas sobre o Senhor e nós bendizemos o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar essas verdades na nossa vida. À medida que nós nos sentimos puros, impuros, leprosos pelos nossos pecados, a chegar diante do Senhor, nos prostrar em adoração e dizer: se tu queres, tu podes purificar-nos. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.